Função inversa. Vamos trabalhar aqui um bonito exercício que nos foi mandado por uma colega. Vai ter aí inversão de funções, um belo trabalho algébrico. Vamos trabalhar com equação reduzida de função afim, função no primeiro grau, e propriedades de frações, até alguma coisinha de fração, que é sempre bom e necessário. Eu sou o professor José Marmontel, você está convidado a vir comigo. Vamos lá. Veja só, sejam as funções f e g de R em R definidas, então sempre em números reais, definidas por f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a kx mais t. A função g será inversa de f, c e somente c, e aí ele trabalha aqui, é sempre bom olhar alternativas quando elas existem, trabalha valores de k e t. E daí? Bom, vamos lá, vamos escrever tudo que a gente sabe, tudo que a gente ir pensando o que a gente pode fazer, ok? Primeiro vamos escrever f de x igual a 2x menos 1. Vamos ter que inverter, né? Inversa de f, então essa é a função f. f de x igual a 2x menos 1. E aí? Inverter função é muito fácil, e essa função em particular é muito simples. O pessoal geralmente faz isso, substitui f de x por y, até porque é a mesma coisa mesmo, tá? Pode, tanto uma como outra notação estão corretas. Y igual a 2x menos 1. Ah, já sei, professor, inverso é só trocar o x pelo y. Começa assim. Então, onde é y, você põe x. Onde é x, coloca y, escreve, né? Então, tá aí, beleza. Por uma questão de estética, não é obrigado, mas eu vou inverter os lados aqui. 2y menos 1, então, no membro da esquerda, o x vou colocar no membro da direita. Não é obrigado, olha lá, 2y menos 1 igual a x. Tem que trocar sinal, professor? Tem nada, aqui a gente trocou tudo de lugar, então não precisa trocar sinal, ok? É como se eu tivesse uma balança, simplesmente trocasse os pesos de ambos os pratos, ela continua em equilíbrio. Só troquei para ficar o y aqui, nós vamos isolá-lo, e eu sei que a maioria das pessoas prefere isolar y no membro da esquerda, muito embora pudesse fazer no da direita normalmente. Mas vamos lá, precisa isolar o y, aí a gente vai obter a função inversa da f de x que a gente começou. Então, para isolar o y, bom, esse menos 1 passa para o outro lado, vai ficar aqui, ó, vai ficar 2y igual a x. Tinha o menos 1 aqui, não tinha? Olha lá. Menos 1, a gente na verdade somou um dos dois lados, então parece que o menos 1 passou para lá, ele sumiu aqui, né? E aqui fica x mais 1, ok? Por isso que fala que trocou de lugar aqui e trocou o sinal. 2y igual a x mais 1. Bom, aqui eu só copiei y igual a x mais 1. E cadê o 2 que estava aqui? Estava multiplicando? Passou dividindo sem trocar sinal nem nada, hein? Por favor. Y igual a x mais 1 sobre 2. Isolamos o y, invertemos então aqui, na verdade, desde que a gente começou com x, invertemos, então obtivemos aqui a função inversa f elevado a menos 1 de x. Essa é a função inversa. Ele, lendo de novo, muitas vezes a gente tem que ler de novo, esse é um momento. Sejam as funções f, g, de r em r, tá lá, f de x está aqui, conseguimos a inversa, ele quer saber que g será a inversa de f. Como fazer isso então? Vamos em frente. Está aqui a inversa de f e ele fala que g será a inversa. O g está em função de k e de t aqui. Vamos escrever, escreva tudo, se puder colocar colorido, melhor ainda. G de x é igual a kx mais t, é dado do próprio enunciado. O que tem a ver isso e isso? Ele fala que g será igualzinha à inversa, será a própria inversa, né? Se k e t tiverem valores aí, e que valores são esses, né? Na verdade, ele não quer nem os valores, ele quer algumas operações entre eles. Vamos ver o que acontece. Vamos comparar. O que tem a ver? Kx tem a ver com coeficiente parecido, né? Equação da reta, coeficiente angular, que multiplica o x, multiplica a incógnita, e o linear, que não multiplica ninguém, que está aqui o termo independente. Mas e aqui, com uma fração assim? Agora que nós vamos lembrar de umas propriedades bem básicas de frações. Vamos lá, já vou chamar de g de x, ok? Você sabia, sabe sim, talvez não lembre, quando você tem uma expressão assim, x mais 1, não posso juntar, como se fosse x mais 7x, por exemplo, tá? Ou 3 mais 1, não posso, né? X mais 1, mas você pode fazer o seguinte, você pode, aqui estão separadas as coisas, kx separado do t pelo sinal de mais. Podemos separar aqui também, como é 2 o denominador, podemos fazer assim, x sobre 2 mais 1 sobre 2. São duas frações que significam a mesma coisa que isso.
Você pode abrir sim, desde que o denominador seja o mesmo. Afinal, pensa de baixo para cima. Quando você soma frações, você não faz 2 mais 2, 4, x mais 1, x mais 1. Não faz não, né? Você mantém o denominador e só soma os numeradores, se fosse fazer de baixo para cima. Tá? Então, da mesma forma, você pode fazer o contrário. Você pode abrir com o mesmo denominador, aqui em cima é o numerador, o primeiro numerador e o segundo aqui. E daí? Ainda não sei o que tem a ver com kx mais t, muito embora agora estejam separados. Bom, k é o número que multiplica o x. Quem que multiplica o x aqui? Se você ainda não enxergou, vou mostrar isso de uma outra maneira, um outro jeito de escrever a fração. Veja só, g de x igual x sobre 2. Escreva assim, 1 meio de x é a mesma coisa. Se em vez de x fosse 17, pode ter certeza, seria a mesma coisa que 1 meio vezes 17. Tanto faz, não tem problema não. Pode escrever assim, ok? É o contrário também da multiplicação, né? Lembra como é que multiplica fração por um número? Como se tivesse 1 aqui embaixo do x, e você faria 1 vezes x, dá x, e 2 vezes 1, que dá 2. Tá? É só desmembrado, para a gente saber, então, afinal, que número que multiplica o x. Já vimos, né? E o meio aqui não muda nada, não atrapalha aqui, não tem nada a ver. Então, comparando com g de x, finalmente, temos um número multiplicando x, outro que é o termo independente. Isso aqui é cores? Vamos lá. O k em vermelho está aqui, é 1 meio, e o t é 1 meio também. Muito bem. Já descobrimos os valores, mas veja aqui as alternativas. Vamos ver, vamos analisar cada uma delas rapidamente. K dividido, esse sinal aqui, dividido por t é 1/4. K é 1 meio, t é 1 meio. Não. Multiplicado daria 1/4. Mas dividido, 1 meio dividido por 1 meio, um número dividido por ele mesmo, mesmo que a cor seja diferente, né? Não tem nada a ver. O número dividido por ele mesmo dá 1 e não 1/4. Então a A está errada. K menos t igual a 1? Claro que não. São dois números iguais. K é igual a t. K menos t seria igual a 0. Pensa nisso. K é igual a 2 vezes t? Não é o dobro. São dois números iguais, né? 2 vezes 1 meio dá 1. Então não dá isso não. K mais t igual a 0? Olha, só se k fosse 1 meio e t fosse menos 1 meio, ou uma delas fosse negativa, a outra positiva. Aí sim a soma daria 0, então não é não. Por exclusão a e, bom, tem gente que olhou primeiro a e, levou mais sorte. K igual a t, a única que tem os resultados, né? K igual a t igual a 1 sobre 2. Está aqui, sem sombra de dúvida. Facinho, não é verdade? Função inversa, estude bem. Frações. Muita gente detesta frações, desde que sejam os seus concorrentes no vestibular. E mesmo sem falar em vestibular, nas provas é bom conhecer, porque volta e meia a gente precisa delas, ok? Basta estudar um pouquinho, você vai ver que elas não são tão difíceis, não. Depende do estudo, ok? Boa sorte, bom estudo e obrigado por participar de mais este vídeo.